Oi, tudo bem? O vídeo de hoje foi muito pedido por vocês. Hoje nós vamos falar sobre como vai ficar no Proteus o novo Reinf versão 2.1.1. Então, se você gera essa obrigação pelo Proteus, não perde esse vídeo. Vamos lá? Então, se você curte o conteúdo Proteus, já vai deixando o teu like, deu um trabalhão reunir essas informações aqui para vocês. E eu espero sinceramente que ajude vocês. Já estamos na iminência, né, de prestar conta dessas informações e o quanto antes vocês puderem atualizar o Proteus, melhor. Então, vamos lá. O que instituiu essa nova versão do Reinf? Então, foi o ato declaratório de número 60, né, de 6 de julho. Os dados que vão iniciar são os dados da competência de março de 2023, ou seja, estamos em cima, certo? E o primeiro envio à Receita Federal vai ser a partir de abril. Então, a gente sabe que a entrega do Reinf geralmente é até o 15º dia do mês subsequente. Então, a gente vai prestar conta dessas informações em abril. Mas os dados de março já vão ter que estar com essas informações novas para a nova versão do Reinf 2.1.1. Por quê? Então, eu trouxe aqui o ato declaratório para mostrar para vocês. Está aqui a versão 2.1.1 e está aqui a exigência, né, de que será exigida para eventos ocorridos a partir da competência de março. Então, esse novo Reinf, ele vai ter um impacto grande no teu dia a dia com o Proteus. Por quê? Porque ele institui um bloco de dados novos que você não prestava conta antes pelo Reinf, que eram os dados que iam pela DIRF, né? Veja aqui, ó. Além dos blocos que você já presta conta do Reinf, você vai ter as famosas informações do bloco 40. Então, são todos esses aí, o bloco 40 ou os registros novos, né, que iniciam com 40, para você poder dar informações o suficiente para que a DIRF seja substituída. Isso mesmo, essa DIRF que a gente gerou agora provavelmente vai ser a penúltima e ano que vem a gente gera a última, certo? Então, a partir de março, eles já vão pegar os dados, né, de imposto de renda e também do PCC do Proteus, certo? Então, olha lá, bloco 4010, 4020, 4040, 4080, 4098, 4099, todos esses aí vão ser gerados novos para o Reinf versão 2.1.1, certo? Então, realmente é uma atualização importante e já logo cai a nossa ficha de que, com certeza, precisaremos informar mais coisas no Proteus, não é verdade? Então, vamos lá. Como ficou as atualizações para o Proteus? Então, elas foram liberadas dia 17 de fevereiro de 2023. Sexta-feira, véspera do Carnaval, essas atualizações foram liberadas. Então, ficou bem em cima para a gente atualizar e para fazermos testes, né? Já que é o início da vigência a partir de 1º de março. Então, a release que vai ter liberado o pacote foi a release 33 e a release 12.1.2210. Ah, e se eu estiver na 27? Então, você vai ter que ter a garantia estendida contratada, certo? Caso contrário, o pacote liberado só para 33 e para 2210. Eu trouxe aqui um print das orientações do site direto do TDN da TOTUS. O que me chamou muita atenção foi esse texto grifado em vermelho, ó. Não deixe para aplicar as atualizações de última hora, pois os dados de março já deverão conter informações a serem enviadas para a Receita em abril de 2023, deixando claro que as movimentações a partir de 1º de março já vão ter informações novas, que se você não atualizar logo, vai gerar retrabalhos mais para frente, entendeu? Por isso a importância desse vídeo, para que você atualize logo, não deixe para atualizar só lá em abril, já que a gente sabe que o prazo de entrega é até o dia 15 de abril, e já vá passando, alimentando o Proteus com essas informações novas durante todo o mês de março, para que a sua entrega em abril seja mais tranquila, certo? Então, isso é muito importante. Como de costume, deixamos aqui embaixo do vídeo o link, né, onde você informa o seu e-mail e recebe todo o material de apoio gratuitamente. Essa atualização não será tão simples, por isso,
baixa as informações e segue comigo no vídeo. Então, o que atualizar no Proteus? Então, diferente dos outros vídeos, eu não vou trazer nesse vídeo um passo a passo de atualização. Por quê? É uma atualização de grau de complexidade mais elevado do que as demais. Como, por exemplo, na DIRF, vocês fizeram a atualização apenas de um patch. Então, é uma atualização relativamente tranquila. Vamos ver o que tanto vai ter que atualizar para a gente gerar o Reinf versão 2.1.1 no Proteus. Então, o primeiro passo, pacote de expedição contínua do back-office, ele tem que estar atualizado, com data igual ou superior a 15 de fevereiro de 2023, certo? Então, a gente já vê aí um pacote que inclusive tem também a atualização de dicionário diferencial. Então, vai ter que rodar o PD de STR sim até a finalização com sucesso. Esse é o primeiro passo, o primeiro pré-requisito para atualizar para o Reinf 2.1.1, certo? O que mais vai precisar atualizar? Pacote TAF. Então, você vai ter que atualizar também o teu TAF igual ou superior a 25 de janeiro de 2023. O TAF também tem dicionário diferencial, então é outra atualização mais complexa, né, com dicionário e tudo. E a parte de TAF, a gente sabe que cada empresa tem a sua forma, né? Tem gente que usa o TAF junto com o Proteus, tem gente que usa o TAF separado do Proteus, tem gente que só usa o TAF entregado com outros produtos que não é o Proteus, né? Com RM, com DataSul, enfim. Então, não vou entrar no mérito de como você vai fazer essa atualização, mas o pré-requisito é que o pacote do TAF esteja atualizado com data superior a 25 de janeiro, certo? Terceira atualização importante, o TSS. Sim, o teu TSS vai ter que estar atualizado, né? O Reinf utiliza informações do TAF para fazer também as transmissões, né? E as transmissões vão por meio do TSS. Por isso, tanto o TAF como o TSS, eles têm que estar atualizados, certo? A data de atualização do TSS, ela tem que ser igual ou superior a 8 de fevereiro de 2023. Vocês estão vendo aí todos com datas bem recentes, né? E quando a gente abre chamado com a TOTUS, o que eles têm que orientado, né? É imprescindível a aplicação dos dois dicionários de dados, certo? Tanto do pacote do back-office como do pacote do TAF. Então, não é uma atualização simples. Se você é iniciante, tenha muito cuidado. E a gente já teve aqui vários vídeos mostrando como faz esse processo de atualização, tanto do TAF, quanto do TSS, quanto do pacote, certo? Então, por isso eu não vou me detalhar. Outro ponto importante nessa atualização vai ser criado um cadastro novo, chamado Naturezas de Rendimento. E esse cadastro ele tem como origem dos dados direto da Receita, e são muitos dados, é um cadastro muito grande. Então, o que foi que a TOTUS fez? Ela facilitou. Então, ela vai fazer uma carga automática, né, utilizando as tabelas lá autocontidas, a partir do momento que você fizer a primeira acesso a alguma rotina do módulo do financeiro, certo? Aí ele vai pegar essa tabela e já vai alimentar a tabela FKX e FKZ. Então, logo após a atualização, acesse o módulo financeiro, verifique essas duas tabelas se elas já estão alimentadas, certo? Muito bem. Então, vamos lá. Parametrizações. Depois que eu atualizei tudo, já fiz o back-office, já fiz o TSS, atualizei o TAF, já dei a carga nas tabelas. Quando eu entrei lá no financeiro, olhei essas duas tabelas, já estão com as naturezas de rendimento informadas. Show! O que eu preciso fazer? Então, um ponto importante que está na documentação da TOTUS, inclusive eu fiquei em dúvida porque em alguns links eles pedem para você criar uma consulta padrão manualmente, chamada NAT-REM. Mas eu observei depois, utilizando o Proteus, que já existe, né, a consulta criada, não com o nome NAT-REM, mas sim como FKX, que é o nome na tabela, né, de natureza de rendimentos. Então, como ele já foi criado automaticamente, você pode utilizar essa FKX ou criar essa NAT-REM conforme foi orientado pela TOTUS. Eu vou mostrar aqui para vocês conforme foi orientado pela TOTUS.
Caso ele mudem depois, não tem problema, pode utilizar a FKX também, que todas duas são idênticas, se referenciam à mesma tabela, certo? Que é a tabela de natureza de rendimentos, essa nova tabela que eu acabei de falar para vocês. Então, se eu preciso criar, como é que eu vou criar essa consulta? Você vai acessar o módulo configurador, lá em dicionário de dados, vai ter a opção incluir nova consulta, certo? Então, essa aí é a primeira telinha da consulta, vai informar lá NATREM. A tabela, como eu falei para vocês, é a FKX, de natureza de rendimento. Você vai criar lá a ordem dela, filial e código. E nas colunas, você vai incluir campo a campo, certo? Todos os campos que fazem parte dessa tabela. Avança. O código de retorno vai ser o campo FKX código. Você vai clicar ali em incluir. E finalizar. Dessa forma, a consulta NATREM está criada. Ah, Romena, mas se eu não quiser criar a NATREM, não tem problema. É só você seguir desse ponto do vídeo em diante, onde eu vou mostrar como você vai informar nos campos, né, que a TOTUS pediu para colocar essa consulta. Então, outro ponto importante de parametrização. A orientação da TOTUS é que quando você for utilizar essa parte no faturamento, então se você fatura, seu faturamento tem PCC, se tem retenções, né? Você vai ter que seguir esse passo a passo aqui, ó. No campo C6 NATREM, você vai ter que vincular a consulta padrão NATREM ou a FKX, como eu mostrei, certo? Por quê? Porque por padrão eles não fizeram esse vínculo. Então, você corre o risco de ir lá no tela do pedido de vendas, vai estar o campo criado, mas ele vai estar em branco e você não vai ter a consulta para puxar as informações, certo? Do código de natureza de rendimentos. Então, vou mostrar aqui para vocês como fazer. Então, você vai acessar o configurador, certo? No menu base de dados, dicionário de dados, base de dados. Vai localizar a tabela SC6, que são os itens do pedido de venda, vai alterar ela. Observa aqui, vai localizar o campo NATREM, onde nós queremos colocar a consulta, né? Vai lá na aba Opções, Consulta Padrão, e observa que aparece a consulta NATREM, se você tiver criado, certo? Se você não quis criar, não tem problema, pode usar a consulta padrão FKX, certo? Depois disso, lembre-se que você tem que salvar para poder surtir o efeito. Mesma coisa você precisa fazer em outro campo, na tabela DHR. Então, você vai ter que localizar o campo NATREM e vai ter que colocar a mesma consulta padrão. Observe que eu fiz o segundo exemplo utilizando a que já foi criada automaticamente, FKX natureza de rendimento. E todas as duas formas funcionam normalmente, certo? Então, feito isso, você vai salvar, observe que ele salvou aqui os dois campos, até a finalização com sucesso. Ok. Agora a pergunta que não quer calar é, o que mudou? Então você, assim como eu, provavelmente já utiliza o Proteus, seus documentos de entrada já fazem as retenções, lá pelo financeiro você já está acostumado, né, a ter títulos com essas retenções de IR, de PIS, COFINS e de CSL. A preocupação é, a partir do momento que eu atualizar, a partir das coisas que eu vou lançar em 1º de março, o que mudou no Proteus? O que eu tenho que prestar atenção e tenho que informar para não gerar retrabalhos para mim? Essa foi a pergunta que eu me fiz e perturbei bastante o pessoal do suporte da TOTUS até ter uma resposta para trazer aqui para vocês. Então, o que mudou? Então, vamos começar por tabelas novas. Essas atualizações geradas, elas criaram tabelas novas no Proteus, criaram muitos campos novos e eu vou focar aqui nas principais que envolvem cadastros, informações a serem alimentadas por vocês, certo? Então, são essas aí que está aí na tela, a tabela DKE, de complemento de fornecedor, uma novidade, a DHS, que é uma amarração de fornecedor versus processos referenciados, a DHT, que é o fornecedor versus dependentes, e a DHR, que é natureza rendimento. Então, onde eu vou alimentar essas tabelas? Como é que eu consigo ver elas? É isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, primeiro passo, acesse o cadastro de fornecedor. Nela, você já vai ver acesso a essas 3 primeiras aí, ó.
que é complemento de fornecedor, processos referenciados e dependentes. Como ficou isso no Proteus? Trouxe aqui o print para mostrar para vocês, ó. O complemento de fornecedor, você vai pegar qualquer fornecedor após a atualização e vai clicar em alterar. Você observa que no rodapé do cadastro do fornecedor vai aparecer essas duas abas, né? Primeiro, a aba residente no exterior, que é no caso de fornecedores de vocês que sejam residentes no exterior, você aqui nesse campo vai ter que dizer se ele é pessoa física ou se ele é pessoa jurídica, certo? Na aba fiscais vai ter um campinho chamado isento ou imune, onde você vai ter que escolher uma das opções apresentadas. Então, esses são os dados de complemento de fornecedor que serão salvos nas tabelas DKE. Os outros dois, que é processos referenciados e o cadastro de dependente, eles ficam no cadastro do fornecedor também. Agora você vai observar ali no botãozinho outros. Veja que eles estão sinalizados entre parênteses com a palavra reinf, certo? Então, processos referenciados, essa primeira opção aqui, e embaixo vai ser o de dependente. Quando eu clicar em processos referenciados, aparece como? Eu trouxe aqui um print para vocês, direto do material mesmo da TOTUS. Observa que lá você vai informar qual é o número do processo, o tipo do processo e esse último campo que deve ser alguma especificação desse processo. São dados fictícios, certo? Exemplos utilizados pela própria TOTUS, mas que conforme for o dia a dia de vocês, se você tiver, no seu caso, algum fornecedor com essa questão de ter um processo que tenha que ser referenciado sobre R ou sobre o PCC, você vai ter que primeiro cadastrar ele aí e vincular o fornecedor para poder utilizar isso nos seus documentos de entrada, certo? Amarração fornecedor dependente. Você vai observar que vai estar lá também outras ações e aqui você vai poder colocar quem são os dependentes do seu fornecedor. Na documentação da TOTUS não está claro em que momento isso vai ser utilizado, mas é bom você saber aonde está. Caso você precise, você vai saber que é vinculado no cadastro de fornecedor lá em outras ações, certo? Então, o que mais mudou? Então, além de tabelas novas e cadastro de fornecedor, mudou também o famoso documento de entrada, principalmente para tratar suspensão judicial. Então, nesse caso aqui, lá no documento de entrada, você vai ter que vincular aqueles processos que nós verificamos lá no fornecedor, podem ser vinculados também. Então, primeiro, lá em fornecedor, vai ter que estar vinculado qual o processo judicial desse fornecedor e você vai ter que informar também a natureza do rendimento. Então, eu trouxe aqui um print para vocês. Na hora de incluir o documento de entrada, veja que lá em outras ações vai ter a opção natureza rendimento e você vai ter que informar, vai abrir essa caixinha e você vai ter que informar a natureza do rendimento, certo? Romênia, isso vai ser para toda a nota? Não, não é para toda a nota, são só para notas com retenções, certo? Porque se você deixar para atualizar depois, quando tentar transmitir, vai dar falta dessas informações e vai gerar retrabalho para vocês, certo? Por isso que é importante você atualizar o quanto antes e preencher essas informações novas, para facilitar quando você for fazer a primeira entrega do REINF já nessa versão 2.1.1. Então, vai ter aqui a natureza da informação, natureza de rendimento. Observe, quando você confirmar, ele vai perguntar, deseja aplicar alguma suspensão de tributos nesse documento? Se não, não segue o jogo. Se sim, ele vai abrir uma telinha nova, onde ele vai pedir várias informações sobre esse processo de suspensão, né, jurídico. Então, você vai ter que preencher, além da natureza, mais essas outras informações aqui. Veja que nem tudo está como obrigatório, né? Então, vai ser um processo de aprendizado quando for transmitir e ele der falta dessas informações também. Após você informar, ele abre uma telinha para você mostrar qual é o valor, por exemplo, aqui do IR, que foi suspenso. Ó, tá aqui, R$60, certo? Pronto, essas foram as mudanças na parte de documento de entrada. Mudou mais alguma coisa? Mudou sim.
Então, lá no pedido de venda, se você fatura com retenções, para atender ao REINF, né, essas informações aqui são do evento 4080, vai ser necessário você identificar a natureza do rendimento e aonde ficou isso no faturamento. Ficou nos itens do pedido de venda. Então, vou mostrar aqui para vocês um print, a tela de pedido de venda. Lá nos itens vai estar aqui, ó, natureza do rendimento, com a lupinha lá com a consulta padrão que nós colocamos. Então, nos pedidos de venda que você for faturar, que tiver retenção do PCC ou do IR, você vai ter que informar a natureza do rendimento aqui antes do faturamento, certo? Observe aqui a natureza de rendimento, como é essa tabela, né? Eu coloquei aqui um print de clicando no F3, ó. Tem o código, tem a descrição e tem as informações aqui laterais. Então, você vai ter que informar um desses códigos que já foram automaticamente alimentados pelo Proteus. Essa tabela aqui ela é muito grande. Feito isso, o que mais tem de mudança? O financeiro, teve mudanças também no financeiro. Então, para que você tenha, né, todos os dados, a pré-condição é informar essa natureza do rendimento dos títulos. Então, no financeiro, aonde vai ficar essa informação? Ela vai ficar em outras ações, complemento de título. Então, eu trouxe aqui o print para vocês. É um exemplo de um título de contas a pagar. Observe que nos impostos ele já está com as retenções, né, de IR, já está aqui, ó. E aqui em outras ações, eu tenho a opção de complemento de título. Então, eu clico nela, ele vai abrir a telinha de complemento de título. Veja que tem uma aba para o REINF e foi acrescentado esse campo novo, natureza de rendimentos, que vai buscar também aquela nossa consulta, certo? Então, é importante você vir aqui e informar quando o seu título tiver retenções. Caso o título tenha questões jurídicas envolvidas, você vai ter que ir também na aba complemento do imposto versus títulos e informar aqui qual é o processo judicial, tá vendo? Aquele mesmo processo judicial que a gente vinculou lá no fornecedor, ele vai ser referenciado aqui no título também. Isso quando for incluso manualmente, né? Quando vier a partir de nota, eu já mostrei como é. E esse aqui é quando ele for incluso manualmente no Proteus. Então, isso aqui é de contas a pagar. Muito parecido ficou de contas a receber. Usa também essa informação lá em complementos de título. Ufa, era tudo isso. Agora, digamos, Romena, não deu tempo de eu atualizar antes. Já estou atualizando já com os dados de março lançados. Eu tenho algum plano B? Como é que eu vou enviar o R4000 sem todas essas informações novas aí que você mostrou? Então, tem como sim, a TOTO já preparou um plano B para isso e tem um link já deles com orientações. Inclusive, olha, todos esses meus estudos, tudo que eu pesquisei vai estar nos links úteis do material de apoio. Então, aproveita que, como o assunto é novo, até eu tive dificuldade de conseguir essas informações. Então, já vou deixar lá tudo mastigadinho para vocês, hein? Então, só por isso eu já mereço um like nesse vídeo, né? Vamos lá fortalecer aí a amizade. Então, não atualizei a tempo, mas informações estão tudo incompleta. O que que eu faço? Então, a TOTO já previu isso. Então, você vai ter duas opções. Ou você vai ter um retrabalho de voltar nos lançamentos e fazer as informações, fazer o preenchimento, né, das informações. Ou você pode lançar os dados diretamente no TAF. Então, você tem essas duas informações. Para evitar retrabalho, já atualiza, já lança tudo conforme para não ter problema depois. Já era, já estou perdida, tenho que fazer o para trás. Então, você vai decidir. Ou você volta e atende as pré-condições, né, informando aqueles campos necessários, ou você pode lançar os dados diretamente no TAF. Eu trouxe aqui o print sobre a orientação deles, no caso dos documentos de entrada, né, que não estão vinculados a nenhuma natureza de rendimento. Mas eles possuem IR, PIS, COFINS e CSL. O que que eu faço? Aí a TOTO já dá o procedimento. Você pode inserir a nota fiscal direto na TAFA 062,
pode inserir o título direto na TAFA 448, com a retenção do IR, e se for PiscoFins CSL, você vai inserir o pagamento na TAFA 535, certo? Vai dar um trabalhinho, mas você tem como, e vou deixar nos links úteis, certo? Já no caso dos documentos de saída, certo? Se ele for inserido no Proteus antes da atualização, e essa informação da natureza do rendimento ainda não está lá, o que que você vai fazer? A opção que a TOTUS dá é você inserir os dados de pagamentos no TAF e cadastrar as informações de autorretenção no recebimento na rotina TAFA 542, certo? Então, é tudo isso. O que eu estou dizendo aqui é definitivo? Não, não é definitivo. Como eu falei para vocês, as atualizações foram disponibilizadas já na sexta-feira de carnaval, praticamente, então ficou muito em cima para a gente poder testar tudo com calma. E eu tateei, né, junto a TOTUS para poder conseguir essas informações, abrindo chamado, indo para chat, como qualquer um de vocês. Consegui testar tudo? Não, não consegui testar tudo. Então, se alguém testou mais do que eu ou tem alguma coisa a acrescentar, por favor, use a rotina de comentários. E o que a gente quer assegurar é que a gente está junto nessa empreitada, né? Então, todo mundo que tem que gerar RINF pelo Proteus está nessa luta por informação, por atualizar cliente, por correr e deixar com que esse processo seja o mais fluido possível e que consigamos, né, entregar aí o REINF 2.1.1 a partir de abril, fluidamente, né, sem retrabalhos. Esse é o desejo da gente para todos vocês. Era isso que nós tínhamos para esse vídeo. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe o curtir aí nesse vídeo. Ficou em dúvida, tem alguma coisa para acrescentar? Use os comentários. Esse assunto é quente. Alerte seus amigos, compartilhe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.